Existe um momento na vida em que a gente para, olha ao redor e começa a perceber que por mais que tenha corrido, conquistado, lutado, ainda existe um vazio difícil de explicar, como se algo essencial tivesse ficado de fora dessa busca toda. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez em um dia comum, sentado em silêncio, ou até no meio da correria, aquela sensação de que tem algo mais profundo chamando, algo que não cabe nas metas, nos títulos ou nas contas pagas. E é justamente aí que começa uma virada silenciosa, uma mudança que não vem de fora, mas de dentro. Porque durante muito tempo nos ensinaram a olhar para nós mesmos de um jeito limitado, como se fôssemos apenas esse corpo, essa idade, essa história cheia de acertos e erros, como se o nosso valor estivesse preso ao que conseguimos produzir, conquistar ou provar para os outros. E isso vai cansando, vai pesando, porque no fundo existe uma parte sua que nunca se encaixou totalmente nessa ideia. Uma parte que sempre soube, mesmo sem saber explicar, que você é mais do que isso, muito mais. E quando você começa a tocar nesse entendimento, mesmo que de leve, algo dentro de você se reorganiza, porque você percebe que no nível mais profundo, você não é apenas alguém vivendo a vida, você é a própria consciência que torna a vida possível. Parece abstrato no começo, mas é extremamente prático quando você sente, porque sem você aqui, sem essa presença que percebe, o mundo simplesmente não existiria da forma como você conhece. Essa sala, esse som, esse momento, tudo só ganha forma porque há algo em você que percebe, que dá significado, que interpreta, e isso muda completamente o jogo. Porque de repente, a vida deixa de ser uma corrida desesperada atrás de validação e passa a ser uma experiência de presença. Você não precisa mais se provar o tempo todo, não precisa carregar o peso de ter que ser algo para ser digno, porque aquilo que você é, na sua essência, já é inteiro, já é suficiente, já é parte de algo muito maior do que qualquer conquista externa poderia oferecer. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas como isso se aplica na minha vida real, nas minhas contas, nos meus problemas, nas minhas responsabilidades? E essa é uma pergunta justa, porque ninguém vive só de ideias bonitas. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. Quando você muda a forma como se percebe, você muda a forma como vive tudo. O trabalho continua, as responsabilidades continuam, mas o peso diminui. A ansiedade perde força, porque você deixa de agir a partir da falta e começa a agir a partir de um lugar mais inteiro, mais consciente. E não se trata de negar a realidade, nem de fugir das dificuldades. Se trata de enxergar com mais clareza, de perceber que existe um espaço dentro de você que não é afetado pelo caos lá fora. Um espaço silencioso, presente, que observa sem se perder. E quando você começa a se conectar com isso, mesmo que por instantes, você começa a recuperar algo que sempre foi seu. Uma estabilidade que não depende das circunstâncias, uma paz que não precisa ser conquistada. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso dessa forma. Talvez a vida inteira você tenha sido empurrado a acreditar que precisa correr mais, fazer mais, ser mais. Mas e se o caminho for outro? E se o ponto de virada não estiver em adicionar mais coisas, mas em perceber aquilo que já está aí, agora mesmo? Silencioso, esperando ser reconhecido. Porque, no fundo, a grande mudança não acontece quando você conquista o mundo. Ela acontece quando você começa a enxergar quem é aquele que está olhando para o mundo. E quando isso acontece, nada do lado de fora precisa mudar imediatamente, mas tudo dentro ganha um novo sentido. E é a partir daí, desse novo olhar, que uma vida diferente começa a se construir, de dentro para fora, passo a passo, presença a presença. E quando essa compreensão começa a ganhar espaço dentro de você, algo muito profundo começa a se transformar, porque você deixa de se ver como alguém pequeno diante de um mundo pronto e imutável,
e passa a perceber que existe uma participação sua em tudo aquilo que você vive. Não como um esforço pesado, mas como uma presença que influencia, que colore, que dá forma à experiência. E isso muda completamente a forma como você entra nos lugares, como você conversa com as pessoas, como você encara até mesmo os dias mais difíceis. Porque pense com calma. Quantas vezes você entrou em um ambiente já carregando um peso, uma preocupação, um pensamento repetitivo, e sem perceber, tudo ali pareceu mais pesado também. As pessoas pareciam mais fechadas, o clima mais denso. E em outros momentos, quando você estava mais leve, mais presente, o mesmo tipo de ambiente parecia mais acolhedor, mais tranquilo, como se o mundo tivesse mudado. Mas será que foi o mundo ou foi a forma como você chegou até ele? Esse é um ponto que pouca gente para observar. A gente cresce acreditando que a realidade está pronta, fixa, independente de nós. Mas na prática, o que você vive não é só o que está lá fora, é o encontro entre o que está fora e o que está dentro de você. E quando você começa a perceber isso, você recupera algo que talvez tenha deixado para trás há muito tempo: a responsabilidade consciente pela sua experiência de vida. E não confunda isso com culpa. Não é sobre se culpar pelo que acontece, é sobre reconhecer o poder que você tem na forma como vive cada situação. Porque existe uma diferença enorme entre reagir no automático e responder com presença. Quando você reage, você repete padrões, entra nos mesmos conflitos, revive as mesmas emoções. Mas quando você responde a partir desse espaço mais consciente, algo novo se abre, mesmo que a situação seja a mesma. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu já tentei mudar. Já tentei pensar positivo e nada funcionou. E aqui está um detalhe importante. Não se trata de forçar pensamentos, nem de fingir que está tudo bem. Se trata de estar presente o suficiente para perceber o que está acontecendo dentro de você, sem fugir, sem se distrair, sem tentar empurrar para depois. Porque é nesse espaço de observação que algo começa a se reorganizar de forma natural. E quando você começa a sustentar essa presença, mesmo que por alguns minutos ao longo do dia, você percebe que não precisa mais entrar em tudo, nem comprar toda a história que passa pela sua mente. Você começa a escolher, e essa escolha é silenciosa, quase imperceptível no início, mas extremamente poderosa, porque ela rompe com o automático que vinha guiando sua vida há anos. E aos poucos, essa forma de viver vai se expandindo. Você começa a perceber que não está separado do mundo como imaginava, que essa divisão entre eu aqui dentro e vida lá fora não é tão sólida assim. Porque tudo o que você vive passa primeiro por esse campo de consciência que você é. E isso traz uma liberdade que não depende de condições externas. Uma liberdade de olhar diferente, de sentir diferente, de agir com mais clareza. Agora me diga, quantas decisões da sua vida foram tomadas no impulso, no medo, na pressa de resolver algo sem realmente estar presente? Quantas vezes você reagiu e depois percebeu que poderia ter feito diferente? Não para se julgar, mas para perceber o quanto viver no automático custa caro, custa paz, custa energia, custa tempo. Mas a boa notícia é que isso pode começar a mudar agora, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, no próximo momento em que você se perceber perdido em pensamentos, no próximo instante em que sentir uma emoção mais intensa, você pode parar, respirar e simplesmente observar, sem pressa de resolver, sem necessidade de controlar, apenas presente.
porque é nesse espaço, aparentemente simples, que a transformação começa, não como um evento grandioso, mas como uma mudança de base, uma mudança na forma como você se relaciona com a própria vida. E quando essa base muda, tudo o resto começa a se reorganizar naturalmente, sem esforço exagerado, sem luta constante. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você comece a sentir que não está mais à mercê das circunstâncias, que existe algo em você que permanece, que observa, que sustenta, independentemente do que está acontecendo lá fora. E é desse lugar, mais consciente, mais presente, que uma nova forma de viver se revela, não como teoria, mas como experiência real, vivida, sentida, agora. E quando você olha com calma para isso, sem pressa de responder, sem a necessidade de encaixar em uma explicação pronta, você começa a perceber algo que, no fundo, sempre esteve ali, escondido atrás do barulho da mente. Porque por mais que o mundo tenha avançado, por mais que a tecnologia tenha evoluído, ainda existe uma pergunta simples que ninguém conseguiu responder de forma definitiva. O que é um pensamento? De onde ele vem? Para onde ele vai? Você já parou para observar isso de verdade? Não como teoria, mas na prática. Um pensamento aparece, do nada, sem pedir permissão. E quando você tenta segurar, ele já foi. Outro vem no lugar, e assim segue, como um fluxo contínuo que parece te conduzir. Mas que, se você observar com atenção, você vai perceber que não é você que está criando tudo isso de forma consciente. Muita coisa simplesmente surge e você acaba acreditando, reagindo, vivendo como se aquilo fosse verdade absoluta. E é aqui que algo muito importante começa a se abrir. Porque se nem a ciência, com toda a sua precisão, conseguiu explicar completamente o que é um pensamento, talvez exista uma dimensão da vida que não pode ser entendida apenas com a lógica, apenas com análise, apenas com explicações externas. E isso não diminui a ciência. Pelo contrário, mostra que ela tem um campo específico de atuação. O campo das formas, daquilo que pode ser medido, observado, testado. Mas e aquilo que não pode ser medido? Aquilo que não pode ser colocado em um laboratório? Aquilo que você sente agora? Essa presença que percebe, que está aqui enquanto você escuta essas palavras? Onde isso se encaixa? Porque você pode fechar os olhos agora, pode deixar de ver o mundo lá fora, mas ainda assim existe algo em você que sabe que você está aqui, consciente, presente, vivo. E talvez seja exatamente esse o ponto que muda tudo, a compreensão de que nem tudo precisa ser explicado para ser vivido, nem tudo precisa ser entendido pela mente para ser real, porque existe uma sabedoria silenciosa que não passa pelo pensamento. Ela se revela na experiência direta, na atenção, no simples ato de estar aqui, sem tentar transformar tudo em conceito. Quantas vezes você tentou resolver a vida apenas pensando, analisando, tentando encontrar respostas em mais informação, mais leitura, mais explicação, e mesmo assim continuou sentindo aquele peso, aquela confusão interna? Isso acontece porque a mente, por mais útil que seja, tem um limite. Ela funciona bem para resolver problemas práticos, organizar tarefas, planejar, mas quando se trata de entender quem você é, de verdade, ela começa a girar em círculos. E não é porque falta capacidade, é porque essa resposta não está no campo dela, está em outro lugar, um lugar mais simples, mais direto, que não precisa de esforço, mas de presença. E é aí que muita gente se perde, porque foi treinada a buscar fora, a acumular conhecimento, a tentar controlar tudo através do pensamento e nunca foi ensinada a parar, a sentir, a observar sem interferir. Talvez você esteja percebendo agora que existe uma diferença enorme entre saber algo e viver algo. Você pode passar anos estudando sobre paz, sobre consciência, sobre espiritualidade e ainda assim continuar inquieto, porque o conhecimento por si só não transforma, ele aponta.
Mas quem atravessa o caminho é você, na experiência, no momento presente. E aqui está o convite que poucos têm coragem de fazer de verdade. Parar de tentar entender tudo e começar a perceber. Não abandonar a razão, mas não depender apenas dela. Permitir que exista um espaço dentro de você onde não há necessidade de resposta imediata, onde você simplesmente observa, sem pressa, sem julgamento. Porque é nesse espaço que algo mais profundo começa a se revelar, não como uma ideia bonita, mas como uma sensação de clareza, de leveza, de presença real. E quando você toca isso, mesmo que por instantes, você percebe que existe uma inteligência maior operando, não na mente agitada, mas nesse silêncio atento que sempre esteve aí. E talvez, depois de tudo isso, você comece a enxergar a vida de um jeito diferente, não como um problema a ser resolvido o tempo todo, mas como uma experiência a ser vivida com mais consciência, mais presença, mais verdade. E a partir daí, sem forçar, sem pressionar, as mudanças começam a acontecer, no seu ritmo, no seu tempo, mas com uma base muito mais sólida, muito mais real, muito mais sua. E quando essa ideia começa a fazer sentido dentro de você, mesmo que ainda de forma sutil, algo muito profundo começa a se soltar, porque você deixa de se enxergar apenas como essa estrutura física que envelhece, muda, adoece, e um novo olhar se abre. Um olhar que percebe que talvez o corpo não seja o ponto de origem de quem você é, mas apenas um meio, um instrumento, como um rádio que capta uma frequência invisível e a transforma em som. Pensa nisso com calma. O rádio não cria a música, ele não inventa a voz do cantor. Ele apenas recebe, organiza e expressa aquilo que já está no ar. E quando ele quebra, a música não deixa de existir. Ela continua, disponível, apenas não está sendo reproduzida naquele aparelho. E se essa analogia for mais do que uma metáfora bonita? E se ela apontar para algo real sobre a sua própria existência? Porque no fundo, existe em você algo que observa todas as mudanças. O corpo muda, a idade chega, as fases da vida passam, mas há algo que permanece, que percebe tudo isso acontecendo. O mesmo eu que estava lá na sua juventude, que atravessou alegrias, perdas, aprendizados e continua aqui, agora, presente, consciente, mesmo com todas as transformações ao redor. E isso começa a trazer uma sensação diferente, uma espécie de alívio silencioso. Porque se aquilo que você é não está preso exclusivamente à forma, então talvez a perda não seja o fim absoluto que a mente sempre imaginou. Talvez as mudanças não sejam uma ameaça, mas apenas parte do movimento natural da vida. Formas surgem, se transformam, desaparecem, enquanto algo mais essencial permanece intacto. Quantas vezes o medo da perda te paralisou? Medo de perder pessoas, oportunidades, segurança, saúde. E esse medo muitas vezes te fez viver mais na tensão do que na presença, mais preocupado com o que pode acabar do que conectado com o que está acontecendo agora. E isso vai drenando a vida, vai tirando o sabor das coisas simples, porque a mente está sempre tentando segurar o que por natureza é passageiro. Mas quando essa compreensão começa a amadurecer dentro de você, algo muda na base. Você não deixa de valorizar o que tem. Pelo contrário, passa a valorizar ainda mais, só que sem aquele apego desesperado, sem aquela sensação de que precisa controlar tudo para não perder. Você começa a viver com mais abertura, com mais aceitação, com mais leveza. E isso não significa se tornar indiferente, nem distante. Significa amar sem medo, agir sem desespero, viver sabendo que tudo o que é forma tem seu tempo, e que lutar contra isso só gera sofrimento. Enquanto aceitar traz uma liberdade que não depende das circunstâncias, uma liberdade que nasce da compreensão. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando,
Mas como eu faço para sentir isso de verdade? E a resposta não está em fazer mais esforço, está em começar a observar. Perceber que você não é cada pensamento que passa, que você não é cada emoção que surge, mas aquele que percebe tudo isso, silenciosamente, constantemente. E quando você começa a se posicionar nesse lugar, mesmo que por instantes, o medo perde força, porque ele depende da identificação total com a forma, com a ideia de que tudo começa e termina ali. Mas quando você reconhece que existe algo em você que vai além, o cenário muda. A vida continua com seus desafios, mas você não se perde mais tão facilmente dentro deles. E, aos poucos, essa compreensão vai se refletindo nas suas escolhas, na forma como você se relaciona, na maneira como encara o tempo. Você para de viver apenas tentando evitar perdas e começa a viver para experimentar a vida com mais presença, mais verdade, mais coragem. Porque, no fim das contas, talvez a maior liberdade que alguém pode experimentar não esteja em controlar tudo, mas em perceber que aquilo que você é de verdade nunca esteve em risco. E quando isso deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser sentido, vivido, incorporado, você começa a caminhar pela vida de um jeito diferente, mais firme, mais consciente, mais livre, sem precisar fugir das mudanças, sem precisar temer o inevitável, apenas vivendo, plenamente, agora. E talvez seja justamente aqui, no fim dessa reflexão, que algo mais profundo possa finalmente ser sentido dentro de você. Não apenas entendido com a mente, mas percebido de forma viva, silenciosa, real. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir palavras sobre consciência e começar a reconhecer essa presença em si mesmo. Pense por um instante nas memórias da sua infância. Talvez uma casa antiga, um cheiro, uma rua, uma voz, um momento simples que parecia perdido no tempo. E, de repente, tudo reaparece dentro de você com uma força impressionante, quase como se aquele instante ainda existisse em algum lugar invisível, esperando apenas ser acessado. E então surge uma pergunta que a maioria das pessoas nunca para fazer de verdade. Onde tudo isso ficou guardado esse tempo inteiro? Porque quando você observa profundamente, percebe que há algo misterioso acontecendo dentro da experiência humana, algo que vai muito além da lógica comum. Você consegue acessar emoções, imagens, sensações, sem tocar fisicamente em nada, sem abrir uma gaveta, sem encontrar um objeto concreto. Tudo emerge de dentro, como se existisse um campo invisível sustentando a experiência da vida. E talvez o mais importante não seja encontrar uma explicação perfeita para isso. Talvez o mais importante seja permitir que esse mistério abra espaço dentro de você. Porque o ser humano passou tempo demais tentando transformar tudo em conceito, tentando encaixar a vida inteira em definições, e enquanto fazia isso, acabou se afastando da experiência direta de estar vivo. Quantas pessoas existem hoje funcionando quase no automático? Acordam, cumprem tarefas, resolvem problemas, dormem cansadas e repetem tudo outra vez, sem realmente sentir a vida acontecendo, sem perceber o peso que carregam dentro da própria mente, sem notar que a maior parte do sofrimento vem dessa desconexão profunda consigo mesmas. Mas quando você começa a perceber essa presença silenciosa que observa tudo, algo muda. E essa mudança não acontece como um espetáculo. Ela acontece de maneira discreta, quase imperceptível no começo. Você começa a reagir menos, começa a ouvir mais, começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Um silêncio que acalma, um instante simples que ganha valor, uma conversa comum que toca mais fundo.
E aos poucos, você entende que viver não é apenas sobreviver aos problemas. Viver é estar presente o suficiente para experimentar a profundidade de cada momento, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas fases confusas, porque existe algo em você que continua inteiro, consciente, observando tudo sem ser destruído pelas circunstâncias. Talvez durante muitos anos você tenha acreditado que precisava encontrar respostas definitivas para finalmente sentir paz. Mas e se a paz começar justamente quando você para de lutar contra o mistério da vida? Quando aceita que nem tudo precisa ser controlado, explicado, previsto? Existe uma sabedoria enorme em simplesmente estar aqui, plenamente, sem fugir do agora. E isso transforma até a maneira como você olha para si mesmo, porque você deixa de se enxergar apenas pelos erros que cometeu, pelas dores que carregou, pelas histórias que viveu, e começa a perceber que existe algo muito mais profundo do que tudo isso. Uma presença viva, silenciosa, que esteve com você em cada fase, em cada perda, em cada recomeço. Talvez seja por isso que algumas pessoas, mesmo depois de passarem por tanta coisa, ainda conseguem transmitir paz, porque elas tocaram esse lugar interno que não depende tanto das circunstâncias externas. Elas entenderam que a verdadeira força não nasce do controle absoluto da vida, mas da capacidade de permanecer consciente dentro dela. E agora, depois de tudo isso, talvez o maior convite seja simples: começar a se escutar mais, diminuir um pouco o barulho, observar seus pensamentos sem acreditar em todos eles, respirar com mais presença, olhar para a vida sem tanta pressa, porque a transformação verdadeira raramente acontece no excesso de esforço. Ela acontece quando existe espaço interno suficiente para perceber. Perceber que você não está separado da vida. Perceber que existe algo maior pulsando através de você. Perceber que a consciência que observa este momento agora é muito mais profunda do que a mente consegue explicar. E quando essa percepção deixa de ser apenas uma ideia e passa a fazer parte da sua experiência diária, mesmo que aos poucos, uma nova maneira de viver começa a nascer, mais leve, mais desperta, mais verdadeira, não baseada apenas no medo, na correria ou na necessidade de provar valor, mas baseada na presença, nesse instante, nesse agora, onde a vida realmente acontece, onde você realmente existe, onde tudo começa a mudar, silenciosamente, de dentro para fora. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.